Solicitação de um contrato de estágio. Para solicitar um contrato de estágio, ou seja, a contratação do estudante, na home do portal do cliente nós vamos vir no botão Contrato de Estágio ou pelo menu Contratos, Contrato de Estágio. Importante: antes de iniciar a inclusão do contrato, devemos nos certificar que o supervisor que a gente vai designar para essa contratação já esteja cadastrado e que também o estudante já tenha feito seu cadastro na plataforma. Na tela de contratos, basta iniciar o processo pelo botão Incluir. Iniciando a inclusão do contrato de estágio. Nesta primeira seção, nós temos a identificação da empresa, do candidato e da instituição de ensino. Alguns campos nós precisamos somente de uma validação, como por exemplo o endereço. Para localizar o candidato, nós temos duas opções, pelo nome do candidato ou pelo CPF. A pesquisa pelo CPF ela é uma pesquisa mais precisa. A pesquisa pelo nome, como nós temos a chance de ter candidatos homônimos, é importante estar muito atento e sempre validar pelo CPF que ele é apresentado. Localizado o candidato, informações como o curso do candidato, a instituição de ensino, elas são preenchidas automaticamente. A partir desse momento, basta apertar no botão Continuar. Após clicar em Continuar, nós temos disponível o restante da tela de contratos, mas também esta solicitação ela já foi salva. Então, caso seja necessário prosseguir em outro momento, nós podemos voltar e continuar esse preenchimento a qualquer momento. Prosseguindo. Na primeira sessão, nós recebemos algumas informações complementares do estudante. A seção de dados bancários nós vamos deixar em branco, pois ela é só necessária para aqueles casos em que se realiza o pagamento da Bolsa Auxílio pelo agente de integração. Informações da vaga. Aqui é possível trazer dados da vaga, condições de estágio de uma vaga que já esteja aberta no sistema, para simplificar e facilitar o preenchimento. Mas importante, a vaga precisa estar aberta e ser na mesma área de formação do estudante que nós estamos contratando. No caso, nós estamos contratando o estudante do curso de Direito, então teria que ser uma vaga com atividades compatíveis ao curso de Direito. Neste caso, vamos prosseguir sem vinculação a nenhuma vaga cadastrada, ou seja, vamos fazer o preenchimento completo da solicitação de contrato diretamente nesta tela. Setor do estágio. Aqui nós vamos informar o nome do setor onde o estágio será realizado. Basta digitar 3 caracteres para iniciar a pesquisa. Tipo de estágio. Informar se é um estágio não obrigatório ou um estágio obrigatório. Forma de remuneração. Nós temos as opções de remunerar por hora, por mês ou sem remuneração. Lembrando que sem remuneração somente é possível quando se tratar de um estágio obrigatório. Valor da remuneração em reais. Benefícios. Aqui nós vamos informar os benefícios que serão pagos ao estagiário, além da bolsa já informada. Lembrando que tanto Bolsa Auxílio quanto Auxílio Transporte são obrigatórios sempre que se tratar de estágio não obrigatórios. Eles só podem ser facultados quando se tratar de estágio obrigatório. Para incluir um benefício, apertamos no botão Incluir. Nessa janela, nós vamos exibir o benefício e se o valor será por dia ou por mês. Então, Auxílio Transporte, um valor diário de R$ 22,00. Podemos incluir também, por exemplo, um auxílio alimentação, um valor mensal de R$ 250,00. Caso seja necessário corrigir algum valor
ou excluir algum benefício informado incorretamente, basta apertar no botão remover. Local do estágio. Na seção local, nós vamos informar se estamos falando de estágio remoto, em home office, ou estágio presencial. Home office sim ou não, basta selecionar e confirmar aqui o endereço caso não seja. Atividades. Neste campo, nós vamos descrever as 4 ou 5 principais atividades do estágio, lembrando sempre de fazer a descrição de forma lógica e estruturada para facilitar a aprovação desse estágio junto à instituição de ensino. Importante, a atividade de estágio deve estar dentro do contexto de formação do curso do estudante. Então, neste exemplo, por se tratar de um estudante do curso de Direito, nós descrevemos atividades de estágio dentro do contexto do curso de Direito. E o próximo passo é selecionar um supervisor de estágio que tenha formação na mesma área, designando um supervisor de estágio. Para designar o supervisor de estágio, nós temos duas opções: começar a escrever o nome ou o cargo desse supervisor, ou exibir uma lista de supervisores cadastrados. Optando por lista, é exibida a lista de todos os supervisores cadastrados, onde nós temos o nome do supervisor, cargo e formação. E isso é muito importante, pois nós precisamos identificar um supervisor que tenha formação dentro do contexto do curso desse estudante e dessas atividades. Aqui no caso, nós temos um supervisor da área do direito. Selecionado o supervisor, é informado o número de estagiários que já estão vinculados a este profissional. Lembrando que o limite total são 10 estagiários vinculados. Horário de estágio. O horário ele é informado de duas formas, com escala e sem escala. O que isso significa? Sem escala é um horário único que se repete de segunda a sexta-feira, ou seja, um horário que não tem variação ao longo da semana. E ele pode ser informado com ou sem intervalo. Aqui temos um exemplo de horário sem escala, ou seja, um horário que se repete de segunda a sexta, com intervalo, de 9 ao meio-dia e de 13 às 16, lembrando que o estágio nunca pode somar mais de 6 horas por dia. Aqui nós temos um exemplo de um horário sem escala, ou seja, que se repete de segunda a sexta-feira, de 9 às 15, um horário direto sem intervalo, também respeitando o limite de 6 horas por dia. Horário com escala. Esta modalidade serve para demonstrarmos um horário de estágio que possui variações ao longo da semana. Em alguns cursos, em algumas áreas, tais como engenharia, não ter um horário fixo em função dos horários acadêmicos é bastante comum. Para informar um horário com escala, nós podemos definir se haverá ou não intervalo na jornada e quais dias da semana que ocorrerá o estágio. Lembrando que o estágio pode ocorrer no máximo por 6 dias na semana, obrigatoriamente precisa haver um dia de repouso e preferencialmente esse dia seja no domingo. O total da jornada diária não pode exceder as 6 horas, independente do número de dias da semana. E a jornada total da semana não pode exceder a 30 horas. Aqui temos um exemplo de jornada de horários com escala, sem intervalo. Então veja que nenhum dia foi ultrapassado o limite de 6 horas e a jornada total da semana não ultrapassou 30 horas. Vigência. Aqui será sugerida a vigência do contrato de estágio. Ela será confirmada de acordo com as regras e parâmetros da instituição de ensino desse estudante. Por fim, vamos informar o centro de custo. Caso não haja organização de centro de custo no seu contrato,
basta selecionar o centro de custo geral. Concluído o preenchimento da solicitação, nós podemos salvar, se nós quisermos fazer uma revisão dessa solicitação, ou nós podemos enviar e a partir desse momento essa solicitação será recepcionada dentro do agente de integração e onde o agente de integração iniciará os trâmites de contratação desse estudante. Realizado o envio para o agente de integração, nós temos uma mudança no status, o status passa para a inconfecção. Lembrando que é importante você acompanhar o andamento dessa solicitação, pois caso seja necessário uma correção na solicitação ou um ajuste de informações, você será notificado aqui pelo sistema. E esta solicitação será feita com a alteração do status para um status que requer a sua atenção, como por exemplo o status rejeitado ou revisão.